Oi, gente, me chamo Paloma, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação de Fisiologia e Farmacologia lá da UFMG. E hoje, no curso de verão, no módulo de Fisiologia Feminina, eu vou falar um pouco sobre sistema respiratório. Isso porque o tema do nosso curso de verão desse ano é Rompendo Barreiras e Transcendendo Sistemas. Então, eu, por trabalhar com sistema respiratório, vou falar um pouco da regulação dos hormônios femininos sobre o sistema que eu estudo. Então, como vocês já viram na aula da Ana, os hormônios femininos, os principais hormônios femininos são o estrógeno e a progesterona. E como a Ana bem explicou também, os hormônios, uma vez na corrente sanguínea, eles vão agir onde houver receptor para eles. Então, se tiver receptor no sistema digestivo, no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, esses hormônios, eles não vão se limitar apenas à função reprodutiva, eles vão atuar em outros sistemas também. Aqui recapitulando também, os hormônios femininos, numa fisiologia normal, eles são cíclicos. Então, aqui a gente tem o momento da ovulação. Então, a gente viu com a Ana, eu não vou me estender nesse ponto, que existe a flutuação, o aumento do estrógeno, que existe o aumento da progesterona, e que isso depende do ciclo. Além disso, caso ocorra, durante a ovulação, a fecundação, a mulher, ela fica grávida. Então, nesse momento, os níveis de progesterona, de hormônio feminino da progesterona relacionados à gravidez, estão altíssimos, E além disso, as mulheres modernas, elas fazem o uso de progestágenos, as pílulas anticoncepcionais a fim de evitar a gravidez. Então, a gente está sempre exposto a esses hormônios. E por que é importante estudar isso? Então, primeiramente, porque existe uma disparidade em estudos. Eu trabalho com ratos e eu coloquei lá no PubMed, female rats e male rats. E eu vi que existe 3 vezes mais o número de artigos relacionados a machos do que a fêmeas. Mas eu entendo, porque os hormônios femininos, eles são complexos, Então, é mais fácil você estudar uma droga nova, um composto novo em um macho que tem o hormônio sexual sempre no mesmo nível, a testosterona sempre no mesmo nível, do que a mulher que tem essa flutuação hormonal. Mas a gente tem que entender que a mulher, as fêmeas, elas representam 50% de qualquer população animal. E, além disso, os hormônios femininos, eles alteram outros sistemas, É bem conhecido a atuação dos hormônios femininos, do estrógeno, sobre a regulação óssea. Por exemplo, o estrógeno ele é tão importante para a regulação dos osteoclastos, osteoblastos e da regulação do cálcio nos ossos, que quando ocorre a menopausa e existe uma diminuição dos níveis de estrógeno, a mulher aumenta a incidência de ter osteoporose. Existem outros sistemas também que são alterados pelos hormônios femininos. E os hormônios femininos alteram também o equilíbrio hidroeletrolítico, o equilíbrio de água e de íons. Então, é bem sabido que, por exemplo, antes da gente ficar menstruada, da TPM, uma das reclamações é o inchaço. Isso porque o estrógeno, ele aumenta a retenção de sódio lá nos rins, ele aumenta a reabsorção de água, ele também atua em regiões do cérebro que induzem a sede. Um estudo de um colega meu, de doutorado lá de Araraquara, mostra que o estrógeno pode alterar até a palatabilidade ao sódio, pode alterar até o quão gostoso o sódio é. E, por exemplo, no sistema cardiovascular também é bem sabido a ação dos hormônios femininos. O estrógeno também, novamente, ele é considerado um hormônio muito interessante para o sistema cardiovascular, porque ele é considerado um hormônio cardioprotetor. Isso porque ele atua nos vasos e também, novamente, quando ocorre a menopausa e os níveis de estrógenos caem, há um aumento de incidência de acidentes cardiovasculares, de infarto. Isso porque o estrógeno, durante a sua ação, atua nos vasos e realiza essa proteção no sistema cardiovascular. E no sistema respiratório? Então, hoje eu vou trazer para vocês 4 artigos. Um que relaciona a ventilação e o ciclo estral, o segundo relaciona a ventilação e a gravidez, o terceiro, a ventilação e os hormônios, e o quarto é a história do efeito de um anticoncepcional na ventilação em mulheres com síndrome respiratória.
Então, brevemente, falando sobre o sistema respiratório, a gente sabe que a função do sistema respiratório é atender a demanda metabólica, é prover o oxigênio, é remover o CO2, né? E ele faz isso através da ventilação pulmonar, que então, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente não para de respirar. Quando a gente dorme, a gente não para de respirar, a gente está respirando a todo momento. E isso é devido à ação dos músculos, como por exemplo o diafragma, os músculos intercostais internos e externos, que realizam esse movimento de bomba, que impulsionam o ar para dentro e para fora. E isso ocorre, a ação dos músculos é devido a um controle central, né, que em especial na região da ponte e do bulbo. E além disso, existem sensores de oxigênio, como por exemplo o corpúsculo carotídeo, e também sensores de CO2, que regulam e avisam o controle central para caso seja necessário aumentar a ventilação pulmonar. Então, como que os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, atuam nesse sistema respiratório? Então, nesse primeiro artigo sobre ventilação durante o ciclo estral, ele foi publicado no Journal Applied Physiology por um grupo lá de Jaboticabal, e entre os autores estão o meu orientador e o orientador da Ana, né? Então, ele vai avaliar as respostas térmicas, metabólicas e ventilatórias à hipercapnia em ratas. Por que hipercapnia? Porque ele quer estudar os sensores de CO2. Então, nesse artigo, ele avalia a ventilação, e essa metodologia que ele usa é a mesma metodologia que eu vou apresentar para vocês no próximo módulo, no módulo de COVID, e ele avalia a temperatura corporal também. Então, ele avalia a ventilação num momento normal, onde há 0% de CO2, e no momento onde o rato inspira 7% de CO2, que é muito CO2. Então, nessa situação, ele está em hipercapnia. E ele avalia nos diversos momentos do ciclo. Então, aqui eu trouxe uma colinha que a gente vê que o proestro é antes da ovulação, né? O estro é a ovulação propriamente dita, né? O metaestro e o diestro. Mas o que a gente observa nesse gráfico da ventilação? Que independente do momento do ciclo, a ventilação numa situação controle é semelhante. Enquanto que, apesar da ventilação ser semelhante, a temperatura durante o estro é aumentada. A resposta à hipercapnia, ela não muda conforme o ciclo também, e nem a temperatura. Então, nesse artigo, agora falando sobre as mulheres grávidas, esse artigo de 1996, ele estudou mulheres, e não ratas, grávidas durante o sono. Então, avaliou a ventilação delas. E então, eram 6 mulheres de 36 semanas que foram estudadas durante a gravidez e após a gravidez. Então, para você que também não sabe quantas semanas isso significa, 36 semanas é o início do 9º mês. Então, o que eu esperaria da ventilação dessas mulheres durante o sono? Então, com a barriga muito grande, aquele volume distenderia, tomaria uma parte da distensão que o diafragma faz, reduziria a complacência e ela teria uma redução da ventilação, algum tipo de problema. Mas, na verdade, os resultados mostram o contrário, que durante a gravidez, o padrão respiratório era menos irregular do que o padrão normal pós-parto, que apesar desse aumento, né, a barriga reduzindo a complacência, essas mulheres elas respiravam de maneira mais regular. Essa tabela desse artigo, ela mostra exatamente isso. Então, ele mede o número de apneias, de momentos que a mulher para de respirar ou respira pouco, né? Então, a quantidade de vezes e a duração dessas apneias. Então, é normal, durante o sono, você apresentar algumas apneias, você diminuir seu nível respiratório. E o interessante é que, durante a gravidez, o número de apneias e também o tempo reduz muito. E isso não é por conta de uma alteração metabólica. Se você vê a saturação de oxigênio, é exatamente igual, mas elas respiram melhor. E agora, esse artigo, ele fala sobre os hormônios. Esse artigo aqui, ele vai estudar
em mulheres, na pós-menopausa, o efeito da reposição hormonal e a ventilação. Então, aqui a gente tem os resultados durante o exercício, que não é importante para agora, e durante o repouso, né? Então, eles fizeram a reposição hormonal, mas para isso eles fizeram um grupo placebo também, um grupo que não recebeu a droga, então é o nosso grupo controle. Então, existiram nesse estudo mulheres que receberam estrógeno, mulheres que receberam a progestágeno, um análogo à progesterona, e um grupo que recebeu a progesterona e o estrógeno. E na ventilação, o que a gente pode observar? Que a progesterona, né, quando a mulher recebeu a progesterona, ela apresenta um aumento da ventilação quando comparada às mulheres que não receberam nenhum tipo de hormônio, ao controle. E que mesmo a progesterona combinada também tem esse efeito. E o estrógeno, ele não apresenta nenhum efeito quando comparado ao controle, né? Então, é a progesterona que atua sobre a ventilação. Além disso, vale destacar que a pressão de CO2 no final da ventilação é reduzida quando comparado ao placebo. Essa variável, ela indica que essas mulheres que recebem a progesterona estão hiperventilando. Então, o que a gente viu até agora? Que, independente da variação do ciclo estral, não há diferenças na ventilação, que a ventilação de mulheres grávidas é mais regular e que a progesterona é responsável pelas alterações na ventilação. E aí, nesse último artigo, ele é um achado. Então, ele estuda o efeito do anticoncepcional na ventilação em mulheres com síndrome respiratória. Então, ele estuda o efeito do desogestrel, o anticoncepcional, em pacientes com síndrome de Ondine. Então, a síndrome de Ondine, na verdade, ela tem esse nome por conta de uma história da mitologia. Ondine era uma ninfa muito linda e que se apaixonou por um humano. E aí, então, quando ela se casou com um humano, perdeu parte dos seus poderes e foi envelhecendo. E com isso, o homem, o marido dela, foi lá e traiu ela. E ela ficou muito brava. Então, ela foi lá e amaldiçoou ele. E a maldição que ela lançou nele era que se ele dormisse, ele pararia de respirar. Então, o marido de Ondine até tentou ficar sem dormir, mas quando ele dormiu, ele parou de respirar. Então, essa história, ela dá o nome à síndrome de Ondine, também chamada de síndrome da hipoventilação central congênita, que é uma alteração no FOX2B, no gene FOX2B. Esse gene, ele está relacionado à sensibilidade ao CO2. Então, não tem esse gene, tem uma alteração nessa sensibilidade. E ela está relacionada com a história de Ondine, porque esses pacientes, eles, quando dormem, eles apresentam apneias severas. Essa síndrome, como o nome diz, ela é congênita, então se nasce com ela, e para sempre, durante o sono, é necessário um auxílio de ventilação. Então, sempre tem que dormir com o aparelho para ajudar a ventilar durante o sono, porque senão para, como na história de Ondine. Esse artigo, ele traz a história de 2 pacientes que começaram a usar o anticoncepcional. Então, aqui tem a avaliação da frequência respiratória da paciente 1, da paciente 2 e a avaliação da pressão de CO2 no final da expiração. Então, durante o uso do progestágeno, a gente pode observar que há um aumento da frequência respiratória, há um aumento da intensidade da ventilação. E consequente a uma redução da hipoventilação que se apresenta aqui. Então, é interessante pensar que a progesterona, dada como anticoncepcional, pode ser uma ferramenta terapêutica. Como conclusão, vimos que o principal hormônio que atua sobre o sistema respiratório é a progesterona, né? E ela atua sobre a quimiorrecepção central. Eu não mostrei, mas existem vários estudos que corroboram com a ideia de que a progesterona, na verdade, ela atua sobre esses sensores de CO2 que estão localizados lá na ponte, no bulbo, e modulam a ventilação pulmonar.
O interessante é que isso pode ser usado como uma abordagem farmacológica, como um tratamento, como a gente viu na síndrome da hipoventilação congênita. Então, isso demonstra também como é importante se estudar o efeito dos hormônios sobre outros sistemas. E ainda não há resposta para todos os mecanismos e ações da progesterona sobre a quimiorrecepção central. Então, ainda muitos estudos precisam ser feitos para se entender melhor essa relação. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Muito obrigada e bem-vindos ao curso.